Gente, aqui é o professor Léo para mais uma aula de redação publicitária. Hoje nós começamos a falar de um tema adicional chamado as marcas famosas e seus valores, né? Esse tema é adicional em relação aos temas anteriores, né? Eles vão sempre, os temas que vão sendo abordados, eles vão se complementando uns aos outros e, numa medida progressiva, a gente vai aprofundando algumas questões, alguns pontos que vão ficando no meio do caminho, né? Um ponto importante que ficou no meio do caminho que a gente pode abordar agora é o tema das marcas famosas e seus valores, né? É claro que a gente vai falar de marcas famosas e seus valores a partir da possibilidade de aumento do valor da marca por meio da prática publicitária, por meio da prática dos discursos publicitários. Como é que uma marca ganha força? Como é que ela ganha valor? Como é que ela passa a circular mais no âmbito social do que outras marcas, né? Quais são os investimentos necessários para que essa marca passe a ter mais força do que tinha antes, né? E a partir então dessa temática, a gente vai fazer uma série de abordagens com quadros comparativos de marcas famosas e marcas não tão famosas, mas sempre tentando pontuar que as marcas famosas são famosas não só porque existe um excesso de investimento financeiro, tá? Mas também um excesso de investimento financeiro que não é só focado numa campanha geral, né? É, dispersa, né? Mas uma campanha voltada à produção de discursos publicitários de modo tal que a marca não perca a sua, a sua, a sua força interna. E não só não perca, mas que ela passe a expandir sua força por meio dos verbos, por meio dos discursos que estão implicados em cada uma das marcas que nós vamos abordar aqui, né? Após falar de indústria cultural, após falar da sociedade do espetáculo, tá? Fazer uma avaliação crítica da indústria da propaganda, eu passei aquele exercício para vocês na aula passada, e agora nós vamos, né, com esse ângulo crítico, com esse olhar crítico, entrar nesse tema adicional. Na próxima sessão eu já vou começar a abordar esse tema. Atenção no material didático, observe a videoaula no Google Meet, né? Essa aula vai ficar disponível também no YouTube. Material didático e exercícios vão ficar disponíveis no Google Classroom, tá? E no Professor Online, tá? E as dúvidas podem ser tiradas na sequência da aula, no decorrer da aula. Eu vou estar aqui com vocês disponível para ajudá-los no que vocês precisarem, tá? Até já. Até a próxima sessão, a gente começa a falar sobre o assunto. Gente, antes de nós começarmos a falar do ranking das marcas principais que trabalham muito bem no ramo da comunicação publicitária, que investem muito nessa área, com o objetivo de nunca perder o seu valor, sempre manter a sua imagem, o seu discurso no campo de consciência das pessoas, tá? Eu gostaria que nós lêssemos esse trechinho aqui, tá? Vamos ler devagarzinho e interpretar o que está expresso aqui. Logo em seguida nós vamos mostrar o ranking de empresas famosas, que são famosas não só porque têm muito dinheiro, porque acumularam muito dinheiro na venda de produtos ou serviços, né? Mas também porque souberam canalizar uma parte dos seus investimentos para a produção publicitária, tá? Isso tem toda a história, né? A maneira como a produção publicitária vai ser feita numa década vai mudar na década seguinte, na década seguinte, na década seguinte, né? Isso varia. Existe uma história da propaganda que envolve uma certa marca. A propaganda e o seu posicionamento vão mudando de acordo com a passagem dos anos, né? De acordo com a passagem das décadas. Isso aqui é importante que você possa levar em consideração. Tá? Antes disso, vamos aqui fazer uma leitura do material. Antes da gente aprofundar esse assunto, vamos ler isso aqui que é bacana, tá? De começar. Um ponto interessante para começarmos a abordar o assunto. Tá? A cada marca avaliada é atribuído um indicador chamado Consumer Reach Points, CRP, né? Tradução, pontos de alcance do consumidor. Métrica que considera a quantidade de consumidores que adquirem uma marca e a frequência com que isso acontece. Tá? Então, o CRP
é uma espécie de métrica, uma espécie de medida pela qual você consegue perceber, né, por avaliação do comportamento do consumidor na compra de um certo produto, que nível está a marca, né? Você consegue avaliar se a marca está muito bem avaliada ou está mal avaliada, simplesmente pela maneira como você experiencia, pela pesquisa, os hábitos do consumidor em relação àquilo que é adquirido. Mas não só isso, né? O que é importante avaliar é qual é o discurso que está oculto no gesto da compra, né? Que tipo de hábito que o consumidor carrega que leva ele sempre a procurar aquela mesma marca. É claro que isso tem a ver com o discurso publicitário. É aquele hábito, né, que ficou na sua cabeça e que o levou a comprar aquele produto porque o discurso ficou entronizado na sua consciência. Né? Aquela ideia de que o produto, aquela crença de que o produto realmente é bom e vai demandar a procura da pessoa, né? E a pessoa também vai procurar esse produto, né? Existe uma espécie de casamento entre produto e consumidor por meio de um discurso inconsciente, né? Aquela coisa que que as pessoas têm no dia a dia, conversam no dia a dia, se perguntando, né? Qual é a marca realmente boa para comprar? Qual é a marca que não é realmente tão boa para comprar? Tá? Esse tipo de abordagem, né, de entendimento das relações entre as pessoas, que de algum modo forma discurso na cabeça das pessoas, é também reforçado por meio do discurso publicitário. E o discurso publicitário vai reforçando essa possibilidade das pessoas falarem bem da marca nos lugares em que elas convivem. Ao mesmo tempo, né, você não tem só discurso publicitário, você tem uma espécie de conversão daquele discurso publicitário num hábito de compra. Então, o segredo da publicidade também está ligado a essa ideia de que o consumidor vai internalizar um certo produto como característica social, mas ao mesmo tempo essa característica social, que é o produto a ser comprado, ele deve fazer com que o consumidor o procure e o compre, porque se não houver a compra, não vai ser bem sucedido, certo? Então, essa avaliação. O texto publicitário é sempre aquilo que reforça a possibilidade do indivíduo ir atrás de comprar alguma coisa. E quando ele realiza o hábito de compra, né, aquilo que já está entronizado na sua consciência, aquilo que já está dentro da consciência social dele, né, do consumidor, de um conjunto de pessoas, aquele segmento de mercado, você tem como, então, avaliar o CRP. Né? O CRP é a métrica pela qual o indivíduo pode ser medido enquanto consumidor de um produto ou de um serviço. Tá? Então, o CRP faz com que a gente consiga, né, dizer qual é a marca mais forte, qual é a marca mais fraca. Tá? E aí tem toda uma tabelinha que sai frequentemente, né, que demonstra o ranking das empresas mais fortes, né, a partir desse critério de pontos de alcance do consumidor, que é o CRP. Tá? Vamos olhar agora essas marcas, as marcas mais famosas do ponto de vista da sua força imagética e discursiva e do ponto de vista, né, também de uma força imagética que gera o hábito de compra. Tá? Imagética aqui tem a ver com imagem. Tá?